Estamos aqui na Capela de São João Menino com Isaías, que é o mestre escultor responsável pela construção do altar da capela. E o Isaías vai contar um pouco para a gente como é que ele começou a se interessar por fazer escultura de madeira, né, Isaías? Você nasceu no Maranhão, né? Eu nasci na Teresina, capital do Piauí, né? Mas vivi no Maranhão, cidade de Timon. E por volta de 5 anos eu peguei o interesse por escultura sem perceber a dimensão que era tudo isso. Comecei manipulando, esculpindo cabo de vassouras de madeira da minha casa. E onde é que você tinha visto alguém fazendo escultura? Nunca vi, apenas vi um nó na madeira que para mim parecia um pássaro ou era um gato. E tive a impressão assim, se eu mexer ali e aqui, ele pega forma. Eu era guri, moleque ainda, e comecei com a faca de mesa. Minha mãe, por sua vez, toca a colher de pau na minha cabeça dizendo que eu estava deteriorando, destruindo o cabo de vassoura. E por muitas vezes ela fez isso e por muitas vezes eu, escondida, eu ia lá e esculpia do meu jeito. E teu pai, o que achava disso? Meu pai achou muito interessante e pediu para ela parar de bater em mim e começou a ver aquilo com outros olhos. Espera que isso aqui é bom. Nas viagens dele, meu pai era português, minha mãe cearense, e ele era maquinista de trem, de locomotiva, que fazia o percurso de Parnaíba, no Piauí, até São Luís, no Maranhão. Nessas viagens dele de volta, ele trouxe um jogo de ferramentas japoneses para mim, um joguinho pequeno. E me deu para mim, amolou e deu para mim fazer o que eu quisesse. E trouxe também uma caixinha, taco de madeira, era piso de chão, na época tinha uns pisinhos de, acho que era 8, 7 por 10, 15, não sei. Eu fazia um bocado de figura. Ele gostava muito. Me acidentei também nessa viagem, né? Tem uma história que você cortou... Isso, eu quase perdi um olho, que me acidentei. Tudo manipulando isso. Mas foi só se aperfeiçoando, né? Um trabalho ia ficando melhor do que o outro. Foi virando um desafio, um atrás do outro. Peguei gosto. Quando eu pensei, não, eu estava fazendo a face de Cristo, fazendo um tal de preto velho e fazendo paisagens de coqueiro, praias. Tudo que me vinha na cabeça eu esculpia. Bastava pensar, dá para fazer. E cheguei até hoje esculpindo. Você saiu do Maranhão e veio para o Planalto Central, por quê? Primeiro, meu irmão trabalhava na Universidade de Brasília, no UNB, me convidou. E lá era muito ruim, viver de arte não é fácil. Mas tinha um certo valor, algumas pessoas valorizavam, via aquilo com outros olhos. Mas antes de vir para cá, eu passei por alguns estados, né, como Camaçari, na Bahia, o Rio de Janeiro, e vim terminar aqui. E aqui, eu fiz um montão de trabalho e fui vender na feira. E um cara lá do Senado se interessou, parou ali por acaso, viu aquilo e gostou. Foi o primeiro cara que me deu uma oportunidade, é Maurício da Silva. Ele era até o porta-voz do presidente era o Fernando Henrique. Uhum. Ele gostou muito, ele investiu em mim, assim, ele acreditou, ele mandou eu fazer peça, e disse assim, não, teu salário está garantido, vai só fazendo. Só fazendo, e eu fui fazendo, e ele foi divulgando. E fiz muitas imagens, que ele disse que a imagem que predominava no Centro-Oeste era São José. Eu fiz bastante e vendia bastante. Ele tirava o dele, eu não sei se ele me explorava, mas foi bom. E automaticamente eu fui aperfeiçoando, né, o meu trabalho. De um para o outro a gente sempre faz melhor. Sempre melhora no próximo. E lá de Brasília, eu abri uma aula de design em madeira. E eu fui fazer. E o professor era o Maurício Azeredo, morou em Pirenópolis, não sei por onde ele anda.
Quando chegou lá, ele perguntou para cada aluno o que queria e de dentro de uma sacola eu só tirei um trabalho, era 3 querubins esculpidos na madeira, botei em cima da mesa. Ele ficou de boca aberta, não sabia o que dizer. Aí eu disse que não fui aprender nada, eu só queria mercado para vender o meu produto. Ele ficou mesmo, ele disse, não tenho nada para ensinar para você. Mas ele gostou tanto, aí me trouxe para Pirenópolis. E aí o que você veio fazer em Pirenópolis? Já era a época da restauração da igreja? Ele veio para me apresentar para a igreja. Na mesma hora, o Manuel me contratou, que era o engenheiro da igreja matriz. O Manuel era da construtora Biapó, isso, que era responsável pela restauração da igreja matriz. Né? Isso. Como é que foi que a gente se conheceu, você lembra? Lembro, muito bem. Primeiro eu fui encontrar o Manuel em Goiânia, fui levar uma encomenda que ele me pediu para dar para a mãe dele. Era um Cristo, um crucifixo. Eu fui entregar e lá na nossa conversa ele gostou muito. E ele disse que tinha uma pequena equipe trabalhando no Teatro de Copacabana, no Rio de Janeiro. E perguntou se eu não estava interessado. Eu disse que talvez. Ele disse, mas tinha uma proposta melhor. Para mim não ficar muito distante de casa, que era o Rio de Janeiro, podia ficar mais perto, que seria Pirenópolis. E tinha um cara que queria fazer uma capela, um altar todo barroco. E na mesma hora ele ligou para o Tadeu e falamos junto no telefone. Foi que combinamos um encontro em Pirenópolis para me ver a proposta. E você lembra que quando a gente conversou, quer dizer, que eu falei para você, olha, a gente quer construir uma capela, mas não tem um tostão, não tem dinheiro, e então o que a gente está pretendendo fazer? A gente vai fazer um projeto, vai apresentar esse projeto na Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, e vamos tentar um patrocínio para fazer o altar esculpido. Quer dizer, é um desafio. Se você topar participar desse desafio, seria muito legal. E aí você resolveu que? Eu topei porque eu achei muito interessante, super desafiador o projeto. E recebi uma ajuda de custo bem razoável mesmo. Aliás, eu estava morando a 150 quilômetros de distância daqui. Eu tinha que ir em casa. Mas, enfim, ninguém se interessou aqui de Pirenópolis pelo projeto. E o Tadeu disse, agora não tem mais porque a gente fazer uma réplica de um altar da Igreja Matriz, já que ninguém vai patrocinar. Vamos fazer por nossa conta. Porque a ideia inicial era que, como a Igreja Matriz tinha sucumbido de um incêndio em 2002, a ideia era reproduzir aqui o altar que acabou nesse incêndio e a pintura do teto da Igreja Matriz. E aí fizemos o projeto para apresentar na Lei Rouanet, foi aprovado pelo Ministério da Cultura, mas não conseguimos nenhum patrocínio. Na época, o projeto estava orçado em 130 mil e os contatos que a gente teve com empresários, possíveis financiadores, em geral a resposta era sempre a mesma, que era um projeto muito barato e que essas empresas se interessavam por coisas de maior vulto. Então teria que ser muito dinheiro ou então eles não patrocinavam. Então nós não conseguimos arrecadar nenhum centavo. E começamos a fazer rifa, leilão, os amigos doavam obras de arte, a gente leiloava, a gente rifava e com esse dinheiro que a gente começou a trabalhar a construção da capela e depois o trabalho de Isaías. E aí, quando surgiu essa coisa de não ter mais um patrocínio, a gente colocou para Isaías, faça o altar da sua cabeça. E, por sua vez, eu achei muito interessante o Tadeu me dar plena liberdade para mim viajar nesse altar. Isso foi fundamental. Ele só chegou do jeito que está pela a liberdade que ele me deu. Eu sentei aqui na frente, não tinha nada, e comecei a fazer um croquis.
E fiz, e eu digo, vai terminar desse jeito. Desenhei, eu disse, tá bom assim, foi bem melhorado do que ele tinha em mente. A primeira peça que eu fiz foi o São João Menino. Que é aquela peça ali, né? Exato. Então, essa imagem de São João Menino, que é o padroeiro da capela, né? Foi a primeira escultura que você fez dentro desse projeto. Como é que foi para você chegar a esse trabalho final da imagem? Essa peça foi a primeira, né? Como ele falou. Foi muito interessante. Tadeu me pediu para fazer uma imagem de São João Menino. Eu nunca tinha visto um São João Menino. Eu já tinha visto São João, adulto. E tudo que ele conseguiu, eu acho que foi lá por uma foto em Portugal, apenas o busto do garoto, que eu costumo chamar de moleque, né? E para complementar, eu digo, do busto eu faço, eu mesmo complementei, com a imaginação aqui. Fiz um rabisco, um croquis no papel, mostrei, gostaram, aprovaram. Passei o desenho para madeira e comecei a esculpir. Levou entre 18 e 20 dias, porque eu fiz, era a única peça e estava aqui exclusivamente só para esculpir essa peça principal. E eu não sei se tinha uma certa insegurança ainda do Tadeu me jogar todo esse altar na minha mão, tudo isso aqui. Eu sei que depois de pronto ele disse, então vamos fazer o altar. E colocamos ele apenas em cima de uma mesa que ele tinha aí, eu sentei ali e comecei a fazer um croquis de todo o altar. Eu digo, vai ser isso. Inclusive tem 2 anjos corneteiros que está só no croquis. É para pôr em cada coluna dessa principal aqui. Sentado em cima. E a ideia, quer dizer, o padroeiro é São João Menino. Isso em função dele ser o padroeiro da festa junina. Isso. Então, a ideia dessa capela, ela surgiu em função de uma festa que a gente fazia aqui, que é a festa de São João, próximo ao dia 24 de junho, que é o dia de São João, e os outros 2 santos, que são santos festeiros das festividades juninas, que é São Pedro e Santo Antônio. Então, esse trio que compõe a trindade das festas juninas, que são o ponto central do altar. As outras imagens, né, elas foram surgindo com ideias ou do Isaías ou nossa. Essa imagem, por exemplo, que é uma criação nossa, a gente sugeriu ao Isaías que fizesse uma Nossa Senhora do Cerrado. Então ele esculpiu essa imagem, que é uma santa rodeada de animais do cerrado. Você tem o lobo-guará, o tatu, a anta, a siriema, o tamanduá, a pomba, o tucano, que representam, esses animais representam o cerrado. A única imagem que não é uma escultura de Isaías é essa Nossa Senhora Universal, que foi um presente que nós ganhamos de um escultor do Equador. É uma Nossa Senhora rodeada de crianças de várias etnias. Você tem o judeu, o índio, o negro. E essa peça é a única peça dentro desse conjunto que não foi esculpida pelo Isaías. Toda essa parte do altar foi criação do Isaías, ele é todo em cedro, com exceção do Cristo. O Cristo é uma imagem que foi feita em uma madeira que se chama roxinho. No começo ela era muito mais para o roxo, com o tempo ela está ficando negra, é um Cristo negro. Você conta, Isaías, que teve uma pessoa que quis comprar um pedaço dessa imagem, como é que foi isso? Chegou um visitante aqui, mas se apaixonou tanto por ele, tanto, que ele queria só os braços para ele botar em um quadro, porque ele achou tão perfeito esse movimento como dos braços, a anatomia, que é o Joãozinho da Fazenda, aqui do lado.
E ficou por isso. Eu digo, mas só os braços? Como é que eu vou fazer só os braços? E foi muito interessante. Outra peça interessante também foi a Nossa Senhora do Cerrado, que o Tadeu teve a ideia, mas a Keila queria uma Nossa Senhora do Cerrado. Eu digo, Tadeu, eu nunca vi essa imagem. Ele disse, pois é, não existe. Eu vou te falar e tu desenha. Ele foi me falando e eu fui desenhando. Mandei até o desenho, estava em Brasília. E ele no telefone. Eu mandei um croquis também. Ele gostou. Parece que tinha um macaco ainda. O macaco a gente excluiu. Estava muito carregado. Mas no final, eu também gostei, ficou tão bom. Acho também que é uma peça única. Só tem nessa capela e só tem essa. É uma das peças interessantes também que eu acho. Uma outra história também que eu acho muito interessante, Isaías, quando Isaías estava esculpindo o altar, essa parte aqui, ela era lisa. E aí eu falei, Isaías, aqui ficaria interessante esculpir um presépio. E o Isaías falou, mas o que é um presépio? Aí eu expliquei a Isaías o que era o nascimento de Cristo, que tinha o burro, a vaca, São José, Nossa Senhora, isso muito em linhas gerais. E aí o Isaías pediu para o filho dele, que tinha 10 anos. E o filho dele, de 10 anos, fez o desenho, que é esse desenho que foi esculpido pelo pai dele. Enfim, quando o Tadeu me disse que queria o presépio, eu cheguei aqui mesmo com lápis e fiquei horas e horas e horas olhando e não saía nada. Acho que acontece com muitos artistas. Não saía, porque antes de eu pegar na ferramenta, quando eu entro aqui, eu sentava aqui numa cadeira e tinha que olhar o que eu ia fazer, porque as linhas têm que se encontrar para chegar nisso aqui. Não saía nada. E meu filho chegou e disse, que é, pai, que o senhor está pensando? Eu digo, eu não consigo fazer nada daqui, eu só sei que é um presépio. Simplesmente ele pegou um lápis aqui e disse, posso, pai? Pode. Meu filho tinha 10 anos, o Ives, e fez. Rabiscou. A gente trabalha com rabisco, né? Ele... Tá bom, pai, isso aí? Eu digo, não sei. Aí ele foi e fez a cerca e o chão. Melhorou, eu disse, tá, é isso aí. Aí eu comecei a esculpir, que deu esta obra aqui. Tem uma outra história também que eu acho interessante. O altar estava já bem configurado, já muita coisa pronta, e tinha um pequeno detalhe. O Isaías nunca tinha entrado numa igreja barroca. Ele não conhecia o barroco. E o que a gente fez? Convidamos Isaías para conhecer as igrejas históricas de Minas Gerais. Levamos Isaías para Ouro Preto. E antes dessa história toda, o Isaías, em uma certa ocasião, tinha feito um santo, se não me engano era Santo Antônio de Pádua, que era o Santo Antônio, e no pé do Santo Antônio tinha crânios, caveiras. E ele foi mostrar esse santo para das figuras proeminentes da cidade, mostrou o santo para o Pompeu, e o Pompeu praticamente expulsou ele da casa, dizendo que era um absurdo botar um santo com caveiras. E aí o Isaías ficou meio desnorteado com isso aí. E aí, quando a gente convidou o Isaías, levamos ele para o Preto, ele viu algumas coisas diferentes. O que foi mesmo? Eu comentava com o Tadeu aqui, já depois de quase concluído, que eu tinha vontade de botar algumas caveiras, tipo escondida, outras aparecendo, crânios, né? Mas eu disse assim, mas isso é um absurdo, eu só estou falando não sei o quê. Quando eles me levaram lá em Ouro Preto, eu vi entre as entranhas lá dos altares, crânios. Eu digo, mas gente, eu já sabia disso e nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha entrado, eu entrei aqui na de Pirenópolis, que é bem pobre em riqueza, né, assim, de detalhes. Aí eu vi lá, eu não sei também qual ligação, eu já tinha essa ideia e depois eu vi.
Inclusive está em projeto eu fazer de 8 a 12 crânios e espalhar aqui no altar. Eu não sei o que significa, mas enfim, essa peça o Pompeu quase me expulsou mesmo da cidade. É porque eu apresentei esse trabalho. Era São Francisco, ele está com uma ampulheta e umas caveiras nos pés, um monge, muito interessante. É numa prancha de 2 metros por 80. Me encantei com Ouro Preto e ainda tem um projeto, né, claro, de viajar ainda, aqui ainda tem muito espaço para elementos. E o Tadeu até hoje, oxe, manda ver, eu fico muito à vontade. E é por isso que ela chega nessa riqueza de detalhe. E as gárgulas, de onde é que surgiram? As gárgulas também foi de lá. Eu fui lá e vi, eu disse, vou fazer gárgula, que eu vi lá, então não é proibido. E não é feio. Fiz a gárgula, fiz as corneteirinhas, que eu chamo as meninas, né? Falar em meninas, você já me disse que a gente consegue identificar, por exemplo, as coisas são todas impares, os anjos, os querubins, as fadas, enfim. E que sempre, quer dizer, na tua concepção, tem um menino e uma menina, que são diferenciáveis a olho nu. Conta essa história pra gente. Sim, eu não sei se quem vê o visitante consegue distinguir o garoto e a garota. Eu diferencio em traços, né? Lábios e nariz mais fino, deixa de ser a menina. Esse aqui é o garoto. Eu estou dizendo com certeza, mas não sei se alguém consegue identificar. Ele é um pouco mais robusto de que ela seria a menina. Desse lado, garoto e garota. São querubins. Querubins têm entre 10 e 12 anos. Que é no caso dessa daqui também. Perdão, querubim não, serafim. Querubim são os da corneta. Também do mesmo jeito. Tem aquele é mais robusto de que ela. Isso eu diferencio. Pouca gente notou isso, mas me pergunta por quê? Não, é porque é um casal. Eu faço sempre um casal. Eu também não sei nem porquê, mas é bom ter porque só menina ou porque só menino. E a diferença que eu faço, eu distingo nessa parte. Dá para ver que a boca, o nariz dele, tudo é mais robusto do que a menina. Até os braços. E, enfim, o maior desafio de tudo isso aqui é as linhas se encontrarem. As molduras, elas têm que ter uma linha. Todas elas têm que ter semelhança com outra peça. Não pode ser largada, como é que diz, na tora, não. Todas têm uma ligação com outra. O jogo de toda essa peça, ela está em todos os lugares. É um conjunto que faz uma peça só. Que essa peça que é o altar, né? Tudo é parecido. As duas colunas que é rosqueada para dentro são as principais. É porque ela abraça como o braço de Cristo. As outras são abertas, são para fora. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas isso também tem um objetivo, né? É porque tá fechando os braços. Ela é rosqueada para dentro. E aqui é um porta-bíblia, né? A mesa. Esta escultura aqui é uma retratação de uma peça que tem lá em Pilar. É uma batalha de mouros e cristãos, né? Que tem a espada, a lança, essas coisas. Eu conheço pouca história, mas foi daí. Eu vi num livro uma vez, um livro barroco, de Vega Vale. Gostei muito do trabalho e repliquei aí. E ficou bacana, ficou muito bonito, na minha opinião. Caiu bem. Enfim, faltam muitos elementos, mas para quem chega, outros visitantes, ela está completa. E eu só venho aqui como visitante agora, porque eu me emociono. Eu comecei ela em 2009.
Até hoje, quando eu abro essa porta que entro, eu fico impactado. Eu digo, caramba. Eu que fiz. Eu que fiz isso. Porque foi formando o conjunto, não fiz assim, pá. E eu acho que está perfeito. E cada trabalho que eu acrescentava, eu já fazia melhor. Melhor não sei em que sentido, mas se encontrou. E tem um espaço, já deixei o espaço para peças futuras, que não é só acrescentar, é complemento. Mesmo sem ela, ninguém percebe, mas terá o complemento que vai só enriquecer. A importância dessa capela na minha vida são alguns, né? Primeiro, eu não sou uma pessoa de história, eu acho que não, mas automaticamente vai virar história. Meus filhos, meus netos vão ver isto e eles vão comentar. Talvez até em escola um dia vai aparecer. Vai dizer, foi meu pai que fez, foi meu avô que fez. Porque quem faz, aqui é trabalho da mesma forma que foi feita há centenas de anos atrás. O mesmo processo, no caso dessa. Aqui não tem nada industrializado, é tudo no porrete, como se foi feito as pirâmides do Egito dentro, né? A parte interna, que foi só no porrete. E isso, para mim, não deixa de ser história. Fiz história fazendo este altar. A história a representatividade da sua arte que vai atravessar os anos, os séculos. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão ter isso aqui como referência de um familiar deles que executou isso, né? Isso. O Tadeu falou por mim o que estava preso. E também a importância do Tadeu, para mim, foi um desafio. Eu não ia fazer isso nunca. Para quem? O Tadeu simplesmente me deixou à vontade. Disse, Isaías, faz aí do jeito que tu imagina. Fiquei muito à vontade. Foi por isso que tem toda essa riqueza. E depois de tudo isso, nós viramos grandes amigos. Tadeu é um grande amigo meu que já se registrou. Eu acho o seguinte, que a descoberta desse artista, para mim, foi uma coisa impressionante, porque quando a gente começou essa construção, a gente tinha uma vontade de fazer alguma coisa, um altar que tivesse uma representatividade, que fosse um lugar que tivesse, congregasse a comunidade em volta daqui da região, mas em nenhum momento a gente imaginou alguma coisa dessa grandiosidade. A gente achou que de repente a gente conseguiria uma pessoa para fazer um nicho, colocar aqui uma imagem de São João, né? E quando o Isaías apresentou o São João Menino, a gente viu que era um trabalho que merecia se soltar, crescer, se expandir. Foi daí que surgiu a ideia. Isaías, faça o altar que tiver na sua cabeça. Pois foi uma grande surpresa descobrir esse artista, né, que é o Isaías Franklin Ramos. Igualmente com Tadeu. Tcharadadã. A vida de artista cansa, né? Então vai, lembra da visita da Bahia? Conta aí. Você já contou um pedaço. Mas não contei como é que foi a tua conversa com ele. Então, eu não sei muito usar os termos certos de chamar essas coisas, mas uma amiga nossa, a Nalva, lá de Salvador, levou a gente para Cachoeira para a gente conhecer o pai de santo dela.
E eu estava conversando com ele e contando que a gente estava construindo no interior do estado de Goiás uma capelinha para São João Menino. E aí ele ficou muito impactado, assim, porque ele me perguntou: você reparou nas paredes aqui da casa, da nossa casa, os desenhos? E eu tinha visto um santo africano, neném engatinhando de chupeta, e ele disse: é Xangô, Xangô Aganju. E Xangô Aganju é São João Menino. Vamos lá em casa que eu vou te dar um presente. Xangô Aganju vai mandar um presente para São João Menino. E a gente colocou lá na parede, em cima da porta da capela, a ferramenta que foi o presente. Pronto.